E parece que tentaram mandar o cara lá da Rússia dessa pra melhor, hein? Segundo as notícias que estão circulando por aí, tudo aconteceu quando ele estava dentro do seu carro oficial, digamos assim. E do nada, a roda traseira do veículo começou a pegar fogo e simplesmente explodiu. Mas antes de você tirar qualquer conclusão precipitada, calma que essa história pode ser bem diferente de tudo que o pessoal anda falando por aí. Aliás, até o final desse vídeo aqui, você vai perceber que hoje em dia a gente precisa ficar bem esperto. Bom, que um monte de gente não gosta do cara lá da Rússia, isso já deu pra perceber. Inclusive, eu vou trocar algumas palavras aqui pra não ficar tão forte, digamos assim. No final da tarde de ontem, saiu a notícia que o cara lá sofreu uma tentativa de coisas ruins. E quando eu falo tentativa, é porque por enquanto não conseguiram fazer ele passar dessa pra melhor. Isso segundo os jornais, né? Inclusive, vamos ver aqui um trecho de uma das notícias que estão circulando por aí. Aliás, essas notícias já estão rodando o mundo todo. O carro do cara lá da Rússia foi atacado segundo o site Mirror. O periódico levantou a hipótese de que tenha sido uma tentativa de coisas ruins, em meio aos conflitos no país amarelo e azul. Com as informações de uma fonte não identificada, o Mirror afirmou que o veículo foi atingido por um estrondo na roda dianteira esquerda, seguida de uma intensa cortina de fumaça. No entanto, ainda de acordo com o site, o cara lá da Rússia saiu ileso dessa tentativa de mandar ele dessa pra melhor, e alguns integrantes do serviço de segurança foram presos. Bom, pra começar aqui, sempre quando se fala de alguma notícia e colocam a fonte principal como não identificada, pode ficar esperto aí que alguma coisa tem nessa história. Não estou falando que em 100% dos casos essa fonte não exista, mas sim, só pelo fato de ser uma fonte não identificada já é um sinal pra gente ficar bem esperto. Um outro detalhe muito importante que está meio que escondido aí nessa notícia é justamente o local desse estrondo aí que eles ouviram. E pra você entender muito melhor tudo isso, vamos dar uma olhadinha aqui em uma outra página que está dando a mesma notícia. E só para deixar bem claro aqui, essa notícia já começa com a seguinte frase: segundo o jornal The Sun. Ou seja, repara bem que o pessoal sempre fica jogando essa bola um pra mão do outro. Mas vamos continuar aqui. Segundo o jornal, a tentativa de fazer coisas ruins aconteceu a partir de um estrondo na roda traseira do carro do cara lá da Rússia. Mas o cara saiu ileso e seu carro foi levado para um local onde passará por avaliação. Após o estrondo, o veículo foi tomado por uma fumaça escura. Primeiro, essa fonte que eles mencionam aí, que no caso é o jornal The Sun, já é um jornal bem conhecido lá fora por ser extremamente sensacionalista. Ou seja, os caras pegam uma notícia do tamanho de um grão de arroz e fazem ela virar uma melancia. Só por aí já é mais um motivo pra gente ficar com a pulga atrás da orelha, né? E segundo, que eu não sei se você reparou, mas em uma das notícias diz que o estrondo foi na roda dianteira do veículo e na outra diz que foi na roda traseira. Em qual delas a notícia está correta? Bom, por enquanto vai refletindo aí. Vamos ver aqui mais um pequeno trecho dessa notícia. Canais de oposição ao cara lá da Rússia no Telegram afirmaram que alguns guarda-costas dele teriam desaparecido horas antes da tentativa aí, deixando a segurança vulnerável. O cara da Rússia estaria se dirigindo para casa em um comboio com mais 5 veículos militares quando um carro de fora dessa escolta entrou na frente do veículo dele, fazendo-o estacionar, e os homens que saíram de outro carro à margem teriam arremessado o artefato que gerou o estrondo na roda. Como você percebeu aí, parece que o contexto da situação foi bem mais estranho do que a gente imagina, já que o artefato que causou o estrondo na roda não estava implantado nela, mas sim foi arremessado por uma outra pessoa. Agora pensa comigo, se já é muito difícil encontrar alguém em sã consciência que tenha coragem
coragem de ir lá, implantar alguma coisa sem ninguém ver e depois cair fora, imagina encontrar uma pessoa que tem a sagacidade de fazer tudo isso ao vivo, botando a cara ali pra todo mundo ver mesmo. Porque segundo a notícia aí, pelo que eu entendi, o pessoal cercou o veículo dele, desceram do carro e jogaram o negócio pra prejudicar ele lá. Ou seja, tudo isso aconteceu ao vivo, né? Sem contar que a gente precisa ter noção aqui que quando se trata de uma figura tão importante no aspecto global, a segurança é extremamente rigorosa. Tanto é que, como a própria notícia diz, tinha o pessoal até do exército no meio fazendo a escolta ali. E de novo a gente volta naquela mesma questão. Quem é que teria coragem, ou melhor, a sagacidade de ir lá e fazer uma coisa dessa dentro do próprio país do cara? Se fosse em algum outro lugar do mundo, até dava pra dar um pouquinho mais de crédito pra essa notícia aí. Porém, como foi dentro de um local extremamente protegido, fica bem difícil de acreditar, né? Fora que as fontes também são bem duvidosas. Como você viu aí, essa mesma notícia está descrita de forma diferente em alguns lugares, o que nos leva a desacreditar ainda mais se isso realmente tenha acontecido ou não. Eu particularmente acredito que não. Isso não aconteceu. E é aí que a gente entra em uma outra questão. Todo esse confronto que está acontecendo lá pro lado da Europa só estimulou ainda mais essa batalha por informação. Basicamente, esse é o único recurso que o pessoal tem lá no momento. Então, eles estão tentando usar isso ao máximo para tentar criar situações que coloquem para baixo a credibilidade do cara lá que eles não gostam. Tanto é que esses dias aí saiu várias notícias falando que o pessoal lá da Rússia queria que o líder renunciasse ao cargo. Pode até ser que isso realmente tenha sido verdade, mas não na proporção que eles andam falando por aí. Aliás, a Rússia é um país extremamente fechado quando o assunto é notícias sobre o alto escalão. Pode ter certeza que eles têm um procedimento muito rígido justamente para evitar que qualquer informação sigilosa saia do país. Sendo assim, é muito difícil encontrar alguma notícia relacionada a isso que realmente tenha alguma base e alguma credibilidade. Inclusive, se você for agora lá no site do RT, você vai perceber que não tem nenhuma notícia abordando o tema desse vídeo. Ou seja, quem está falando sobre isso é justamente o pessoal que já tem um lado definido nessa história. Geralmente, uma coisa que eu faço para descobrir se alguma notícia realmente tem algum embasamento ou não é verificar a posição dos dois lados. Se um lado publicou alguma coisa e o outro não, eu já fico meio esperto. Se os dois lados publicaram, já é um sinal que realmente pode ter acontecido alguma coisa. Com isso, uma das maiores batalhas que a gente enfrenta hoje em dia é a batalha da informação. Toda essa notícia desse vídeo é apenas uma pequena parcela do que realmente está acontecendo. Por trás, a gente tem toda a questão dos jornais, da veracidade dos fatos, se realmente aconteceu ou não, e dentro disso eles trabalham muito bem para você começar a acreditar em coisas que não são verdade. Bom, até onde eu sei, a situação está totalmente normal lá no país gelado. Se realmente tivesse acontecido alguma coisa, o país inteiro estaria em estado de alerta, e claramente isso não está acontecendo por lá. Como eu falei para você, eu acredito que isso seja meio que uma forma de contra-ataque do outro lado, numa tentativa de diminuir a autoridade do cara lá da Rússia, digamos assim, né? Aliás, se você quer entender exatamente o que está acontecendo lá na Europa, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal explicando tudo de uma forma muito mais simples e muito mais clara. Eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima e na descrição também. Confere lá que vale muito a pena. Agora faz o seguinte, me conta aí nos comentários que eu quero saber, na sua opinião, você acha mesmo que tudo isso realmente aconteceu? Ou essa história aí tá muito mal contada? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.